Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos começar fazendo uma oração especial, igreja. Quero convidar aqui o Cauã, aqui à frente, o João Vicente, o Abner, a Amanda e a outra lá, a Wanda, a Amanda Adriele, a Thaís, para a gente orar pelos adolescentes, pelos jovens, a Wanda também, Niele. Vamos fazer uma oração, e porque Deus vai completar o milagre, né? O que Deus já está trabalhando. Nós não entendemos, claro, não devemos preocupar com entender a maneira de Deus trabalhar. Nós temos que crer que Deus vai trabalhar. Pode esperar um pouquinho aqui, por favor, tá? O irmão Joel vai orar, que o Senhor vai completar o milagre na vida dele. A Júlia também, né? A Júlia. E Deus vai completar o milagre. As visitantes, se quiser vir aqui também, porque Deus tem um presente para vocês, tá? Fica à vontade, se quiser vir aqui. Irmão Joel, faz oração para a gente. Aleluia. Estendem as mãos para cá, irmãos, amém? Para abençoar os jovens, adolescentes da igreja. Senhor, meu Deus, estamos aqui na Tua casa, ó Deus. Ouvimos esses testemunhos maravilhosos, ó Deus, em que Teus filhos trouxeram aqui essa noite. Nós cremos fielmente que o Senhor é o Deus que providencia, meu Pai, o Senhor é o que cuida, o que o Senhor guarda, e o Senhor zela a cada um dos Teus filhos. Assim como esses adolescentes, essas crianças, esses jovens, ó Deus, eu sei que o Senhor tem grandes bênçãos para a vida deles, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor derrame sobre eles poder, derrame sobre eles autoridade, que eles possam reconhecer, meu Pai, a Tua soberania sobre a vida deles, ó Deus, e que eles andem, meu Pai, firmemente em seus caminhos, e que jamais, meu Pai, desviem deles, ó Pai, porque, meu Pai, a Tua palavra está sendo apregoada a cada vida, e que eles possam, meu Pai, aplainar dentro do coração deles, ó Deus, esta palavra, ó Deus, guardando e protegendo e livrando de todo mal. É o que nós te pedimos essa noite, é o que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Obrigado, irmão Joel. Benção. Poder sentar. Obrigado a todos que vieram aqui. Olha só, igreja, que maravilha, né? Que pregação especial que o Senhor falou aqui nessa noite. Nós não devemos nos preocupar com a maneira de Deus trabalhar, porque Deus falou, Deus fez o milagre, Deus está fazendo o milagre, está concluindo, concretizando o milagre. Não temos que preocupar da maneira de Deus trabalhar. Esqueci de chamar o Eliabe Júnior. Vem cá, Eliabe Júnior. Vamos orar pelo Eliabe Júnior também, porque se ficou alguém de fora aí, eu esqueci, né? Vamos orar por ele também, porque o Senhor tem a bênção da mesma forma que abençoou os demais aqui. E a irmã vai voltar e concluir o testemunho, né? Porque Deus vai concretizar o milagre na vida dele 100% em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar pelo Eliabe Júnior aqui, igreja. Papai do céu, obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe o seu servo aqui nessa noite, a bênção sobre a vida dele, Pai, assim como o Senhor tem visitado cada um dos filhos, cada um dos jovens adolescentes aqui, as suas mãos estão mais uma vez estendidas em favor dele, a sua bênção extraordinária, assim como já tem concedido, perpetuará sobre essa vida, Pai, e em nome de Jesus nós cremos e mais uma vez derramamos da sua unção, da sua profecia, da sua palavra, das suas bênçãos sobre essa vida e a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos, por poder sentar. Eu quero começar agradecendo, né? Vamos aqui em poucos minutos agradecer a Deus, finalizar essa pregação, finalizar essa palavra que o Senhor já falou até o momento, e agradecer pela oportunidade especial, né, que Deus nos dá nessa noite, e só lembrar, né, de não esquecer de orar pelos irmãos. O pastor Juvenil, mas a pastora Gessi estará viajando, o pastor Walter, a pastora Dalva, Mariné e a família, né? A gente vai ter que orar, viu, igreja? Vamos orar, sabe por quê? Porque o dia que eu cheguei de viagem, a nossa viagem foi extraordinária. E a pastora Gessi falou que orou todo dia pela gente. A igreja não faz, os irmãos oraram, a igreja não faz ideia da
paz espiritual e da cobertura que o Senhor nos dá quando a igreja está orando por nós. Eu já falei sobre isso aqui. Se você souber que a igreja está orando, você vai em paz. E você desfruta do descanso, desfruta da oportunidade e volta radiante. Então, eu quero pedir para os irmãos não esquecer de orar pela família que vai viajar, vai ficar aí uns dias fora, porque o Senhor vai levar e vai trazer. Assim como o Senhor cuidou do Cauã, está cuidando de cada um de nós, cuidou de cada um que viajou, vai cuidar da nossa família aqui, do nosso representante e da família dele que vai estar viajando. E aí, assim, a gente volta e de repente você fala que, mas foi bom demais, e a gente preocupado com a Covid, preocupado com isso, com o imprevisto, com aquilo outro, e de repente é tudo 100%, 100%, Alexandre. Aí você fala assim, não, então Deus cuidou de verdade. Vamos esquecer de orar, não, tá, igreja? Orar e lembrar, e ainda bem que a irmã Tatiana quase não fala de oração lá no grupo de intercessão, então não tem como esquecer, não, tá? Parabéns, viu, Wanda, pelo testemunho, foi maravilhoso, tá vendo, igreja? O testemunho da mãe do Cauã, o testemunho da Wanda, o testemunho aqui do pastor Joel, que chamou o João Vicente, isso aí nos leva a refletir sobre essa importância de estar orando pelos filhos. Eu lembrei aqui também de Moisés orando, orando com as mãos estendidas. A gente não tem que preocupar como que Deus está trabalhando. Não devemos. A gente deve se preocupar em realmente estar no centro da vontade de Deus. Então, você que está aqui hoje, obrigado pela sua presença, que você realmente fez uma escolha maravilhosa. E não se preocupe da maneira que Deus trabalhou, ou que está trabalhando, porque a maneira dele não compete a nós entender, compete somente a aceitar. Glória a Deus. E também lembrar o pastor aqui, a liderança, que eu já estou na rotina de trabalho normal, viu? Aí talvez eu não consiga mais estar na terça e na quinta, avisar aqui o pastor Walter, o pastor Juvenil, o pastor Joel, a gente talvez não consiga estar aqui, o Eliabe, estar aqui toda terça e toda quinta, viu? Porque a rotina já voltou no 12. Mas o Senhor nos dá a graça para estar aqui junto com a igreja. Nos dias que a gente puder, nós estaremos e também orando com a igreja. Eu quero que coloque, por favor, Efésios 6, capítulo 6, versículo 1, que é o que o pastor Joel leu aqui para a gente. Tá? Efésios 6, versículo 1. O pastor Joel leu isso aqui. Eu vou fazer uma ministração aqui bem breve, igreja. A gente não vai extrapolar o tempo, não, porque o Senhor não precisa de muito tempo para falar. O Senhor já falou. Então a gente agradece aqui, ó lá. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Pode colocar o 2 também, por favor. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Pode colocar o 3 também. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Próximo. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Só até aí mesmo. Obrigado. Olha só, igreja. Primeiro, entre pais e filhos, de verdade, tá? Entre pais e filhos, que é o tema da campanha, e na verdade, esse entre pais e filhos, o pastor Valtinho comentou aqui outro dia, não se trata especificamente da figura do pai só, mas são os pais, o pai e a mãe. Entre pais e filhos deve haver primordialmente, primeiramente, essencialmente, tem que haver Jesus. Se entre mim, que sou o pai, e entre a Amanda e a Adriele, que são minhas filhas, estiver Jesus, nada mais vai atrapalhar a relação. Pode ter certeza que imprevistos acontecem, contratempos acontecem, dificuldades acontecem, mas quando Jesus estava presente junto com os discípulos, um monte de contratempos aconteceu. Ele estava presente fisicamente. Ele continua presente entre nós, não fisicamente, mas ele continua presente. Então eu quero refletir com a igreja que se entre os pais e os filhos estiverem a pessoa de Jesus, nada mais vai atrapalhar. Eu quero refletir dessa maneira logo de início aqui, tá? Porque entre pais e filhos deve haver obediência. Da parte dos filhos, é claro, tá?
da parte dos filhos. Então, para você que está ouvindo, para você que está aqui participando, para você que tem seu pai, sua mãe, para você que dá valor na palavra de Deus, que quem está aqui hoje é porque dá valor na palavra de Deus. Deve haver obediência. Sabe por que tem que haver obediência? Porque a palavra de Deus nos fala que deve haver obediência, está ali. E o legal da palavra de Deus é que não tem questionamento. Tá? Se você crê na palavra de Deus, se você está aqui, se você está ouvindo, se você está acompanhando, então não há questionamento. Entre os pais e os filhos deve haver obediência. Tá? Porque a palavra de Deus manda. O 2, entre pais e filho, o filho tem que ser obediente ao pai, o filho tem que ser sábio, o filho tem que ter a direção, o filho tem que ter humildade para poder falar quando precisa e também não falar quando precisa. Como diz as Escrituras, respeite seu pai e sua mãe, que esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Esse já é o 2. Filhos e pais, é claro, sejamos sábios, sejamos humildes, sejamos sensatos, para quê? Para falar quando deve e também para não falar quando não é necessário. Se a gente não respeita o espaço do filho, se a gente não respeita o momento do filho, você também está provocando a ira do filho. Então, tanto o filho deve a obediência ao pai, porque a palavra de Deus manda, e o pai deve não provocar a ira do filho, como a palavra de Deus manda. Coloca aí 1 Pedro 5,5 aí, por favor. 1 Pedro 5,5. Olha lá. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos. Nesse caso, pode ser aí, não só especificamente aos pais. Que todos prestem serviço uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Como eu já gosto muito da NTLH, né? Aí o Eliabe já reforça ali para a gente. Porque a palavra de Deus diz que Deus é contra os orgulhosos. O orgulhoso é cheio de si, o orgulhoso acha que sabe mais do que o outro. E o pastor Joel fez uma reflexão aqui, reforçando sobre isso. Às vezes o pai quer falar com o filho, e o filho não tem paciência nem para ouvir o pai. Não é porque o pai estudou menos que ele não deve ser ouvido. Porque muitas vezes a palavra do pai é uma profecia para o filho. Tá? Então, se o pai está falando a favor, por isso que nós devemos vigiar nossas palavras, moderar nossas palavras, porque a palavra, como o pastor reforçou aqui, realmente é uma profecia para a vida do filho. Deus é contra, Deus resiste ao orgulhoso, mas Ele dá graça, Ele é bondoso, Ele é amável, Ele se agrada dos humildes. E a pessoa humilde não é aquela pessoa que vai ser pisada o tempo todo. Como eu falei agora há pouco, o humilde, o filho, ele deve falar quando deve e também não falar quando não é a hora. O humilde não é porque ele fica só levando pancada sem abrir a boca. Não, é porque ele fala na hora que precisa. Tá? Então, entre pais e filhos deve haver honra, que é o versículo 2. O que é honra? Nós sabemos, assim, falar um pouquinho o que é honra. Se a gente perguntar, se pensar um pouquinho, a honra, igreja, é você valorizar o pai na pessoa dele. Respeitar o pai, entendendo quem é a figura do pai e da mãe. Você reconhecer o que o seu pai fez por você, o que ele faz por você. Então, isso é honrar o pai. Você vai pesquisar no dicionário, você vai ver alguns significados para a palavra honra, mas honra é respeitar, dar o devido respeito. Tá? Não interessa se o pai, como eu falei agora, talvez você estudou muito mais do que seu pai, você de repente é muito mais bem sucedido financeiramente, mas você tem que dar o devido respeito, reconhecer, amar, cuidar, porque a honra é você valorar a pessoa, você entender o valor dela, o que ela tem, o que ela é como pessoa, como pai. Respeitar, dar valor, buscar uma orientação do pai, reconhecer os esforços, o amor, o que ele fez por você, o que o pai vem fazendo por você.
Tá? Então, se nós entendemos o que foi que Deus fez para nós, que é a nossa referência de pai, a gente começa a entender um pouco melhor do que é que os nossos pais aqui na terra fazem pela gente. Tá? Honrar o pai e a mãe é uma condição para que vivas muito tempo. Eu tenho certeza absoluta, né, que todo mundo em sã consciência quer viver muito tempo. Tá? Eu tenho certeza que a pessoa que está saudável, a pessoa que tem projetos, o jovem principalmente, ele quer viver muito tempo. E é uma condição para que você, de fato, desfrute dessa bênção que é a vida. Honrar o pai, tá? Então, entre pais e filhos deve haver honra. Entre pais e filhos também há um cuidado, uma moderação, um respeito para que os pais não provoquem a ira dos filhos. Está lá em Efésios 6,4, que nós falamos aí também, Efésios 6,4. O que é não provocar a ira? Certamente é você não deixar a pessoa com raiva, você não ficar cutucando na ferida, você não ficar mexendo remoendo coisas que não devem. Coloca Tiago 1,19 aí, por favor. Tiago 1,19. Olá, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. A palavra de Deus é clara e específica e objetiva. O filho deve estar pronto para ouvir, o pai deve estar pronto para ouvir. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender de verdade é ouvir. Ouça. Sabe por quê? Na hora da raiva, você ouve a pessoa falar, ouve a pessoa desabafar, ouve com atenção, preste atenção no que ele está falando, deixa o celular de lado, presta atenção no que ele está falando, esteja pronto para ouvir. Eu não acredito que tenha alguém que não goste de ser ouvido. Tem coisa mais extraordinária, mais especial, mais agradável do que falando com a pessoa e a pessoa realmente te ouvindo? Igual eu vejo a pessoa atenta aqui para mim nesse momento, é ótimo. Já pensou você conversando com alguém, Anderson, e a pessoa assim, não, certo, nossa, cara. Mas acompanhando mesmo. Ele não tem que estar preparando aquele discurso extraordinário para poder dar um conselho da galáxia lá para ele. Não precisa preocupar com isso. Espera aí, deixa eu formular uma resposta especial, uma resposta aqui do outro mundo, para ele poder ver que eu sou a sapiência em pessoa. Não. Ouça. Pronto para ouvir. Nós temos uma dificuldade grande demais de ouvir as pessoas. Pronto para ouvir. Pronto para ouvir. E tardio, né? E vamos demorar, não tenha pressa para ficar com raiva ou para irar. É o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus diz em Tiago 1,19. Então, pais, o que eu peço, né, o que eu quero orientar aqui, o que o Senhor tem dirigido e nos orientado, é que a gente tenha realmente essa direção, peça sabedoria a Deus. A palavra de Deus fala que a gente deve pedir sabedoria. A palavra de Deus nos diz que a gente deve pedir sabedoria. Coloca aí Tiago 1,5, por favor. Por que tem dificuldade no relacionamento entre pais e filhos? Por que tem dificuldade no relacionamento familiar, marido e mulher? Por que tem dificuldade entre o relacionamento de dois irmãos? No trabalho? Ou na igreja? Porque a gente não tem sabedoria. Então, entre pais e filhos deve haver sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso, e dará com bondade a todos. Queira, peça. Se você tem falta, se você acha que está errando porque falta sabedoria, peça. Tiago 1,5. Igreja, nós filhos temos que nos esforçar para fazer o melhor para Deus, para ser o melhor pai cada dia mais, e o melhor filho cada dia mais, e nós pais temos que nos esforçar para ser um pai melhor a cada dia. Faça o seu possível, busque sabedoria, peça orientação a Deus e faça o seu melhor. O que não estiver ao seu alcance, deixa por conta de Deus. Tá? Porque as ansiedades têm que ser realmente depositadas no Senhor. O que não estiver ao seu alcance, deixa por conta de Deus. Faça o seu melhor e o resto é com Ele. Deus abençoe a igreja. Obrigado, pastor Joel. E amém. Aleluia, as palavras rápidas e quentes que alegra a gente. Né?
a oferta, né? O irmão Eliabe, então. O Eliabe vem cantar e a gente vai tirar a oferta. Eu pedi para os irmãos contar uma história. Eu já recebi algumas histórias. Recebi uma história de uma cidade chamada Boca do Acre, no Amazonas, entre pais e filhos. Conte a sua história também, entre você e seu pai, entre você e sua mãe. O Alexandre começou a contar uma história que parecia que não era muito engraçada, mas de repente ele conta a história toda, eu vi que tinha sentido, muito sentido ali. Conta você também a sua história. Olha que história que o Cauã vai ter para poder contar, entre ele e a senhora. Sua história que mexe com as pessoas que estão lá fora, que precisam de Jesus. Aleluia. Paz, Senhor, irmãos. Vamos louvar ao Senhor? La, 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 la. La, 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 la. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La, 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 la. La, 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 la. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer Pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Jesus quer trazer paz para você. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bênção, né? Testemunho vivo que nós vemos o que Deus faz, né? E nós somos também testemunho vivos de Deus, né? Porque quantos livramentos Deus já te deu? Eu me lembrei aqui do Leonardo, quando ele tinha 2 anos, 3, 4, caminhão lá, carregado de brita, 3 anos, né? A construção lá no prédio lá do meu pai, ele debaixo do caminhão, o caminhão funcionou, o irmão ia engatando ré, ele atrás da roda. Aí quem foi que tirou ele, puxou ele? Pastor José Ramos, viu, correu lá e buscou, o homem já tinha engatado o ré do caminhão, estava dentro da galeria, é brita, caminhão de brita, a construção. Olha o milagre de Deus. Quantos anos isso, né? Está com 34? 31 anos. Tinha 3 anos. Quantos milagres o senhor já viu, pai? É muitos, né? Amém, irmãos? Vamos ficar sobre os nossos pés. Você é um milagre vivo, ambulante, testemunha de Deus, né? Glória a Deus pela vida do Cauã. Cauã, testemunho vivo.
processo de Deus. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Você pode fazer todo tipo de coisa. Se Deus não der o livramento, se Deus não guardar, porque Deus, Ele é o Pai maior e Ele ama nós que somos filhos. Nem sempre não, a posição que os homens ocupam aqui na terra não é a mesma diante de Deus. Questão de Lázaro e o rico e Lázaro, né? O rico foi para a penitenciária da eternidade, né? E o outro foi para o seio de Abraão. A pessoa não vai para o céu porque é pobre, porque é rico, porque está doente, porque é inteligente, porque tem dinheiro, por isso, aquilo, aquilo outro. Nós vamos para o céu porque somos filhos de Deus, por obediência, porque reconhecemos Deus como nosso Pai verdadeiro. É por isso que nós vamos, obediência, temor a Deus sempre, amém? Oremos. Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado, ó Deus amado, por essa bênção preciosa na vida do Cauã e de tantos outros milagres entre pais e filhos que tem acontecido, que a família, que é a célula máter, a célula mãe da sociedade, permaneça sustentada pelas tuas mãos, guardada pelas tuas mãos, nos umbrais das portas de cada um daqueles que te servem, que fazem conta do teu nome, que te obedecem. Pedimos a guarda da entrada e a saída, onde colocar a planta dos pés, seja guardado, porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, guarda e os livra. Muito obrigado, ó Deus, grandioso e poderoso e maravilhoso Pai da eternidade. Muito obrigado, Deus. Amém. Sexta-feira, amanhã tem oração. A irmã Tatiana tem equipe de louvor. O Liab não vai estar aqui, né, Liab? Vai sair, mas os irmãos componente aí. E a igreja é convidada a estar nessa oração de amanhã. EBD, domingo, culto de celebração a Deus. Nós não estaremos aqui, nós estaremos um descanso. Minha mãe arrumou um descanso na marra para a gente. Aí nós vamos, vai ser bênção, vai ser a ida, vai ser bênção, a estadia vai ser bênção, e a volta vai ser mais bênção. Ore por nós que estaremos viajando, Sábado, EBF, Escola Bíblica de Férias, lá no espaço Nelson Guilherme, depois da manhã, Vai ser bênção em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e sempre, e todos digam amém. Salva de palma para Jesus. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o poder e justiça está no domínio, na mão dele. Amém.